Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder estar voltando com os nossos estudos, dando continuidade à carta de Paulo aos Romanos, a carta que Paulo escreveu à igreja em Roma. Estamos ali quase chegando no meio do livro. Hoje estaremos encerrando o capítulo 7. E para tanto eu gostaria de pedir a todos que abrissem as suas Bíblias no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos ler o capítulo 7, a partir do versículo 14 até o versículo 25. O texto fala o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra lida, e porque neste momento nós estaremos meditando, Senhor, no conteúdo dela. Queremos te pedir que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que tenhamos pleno entendimento da tua palavra, para que possamos entender, ó Pai, essa luta que existe dentro de cada um de nós, que te aceita como único e suficiente Salvador. A luta do velho homem com o novo homem, Senhor, a luta entre o querer e o realizar. Senhor, que através desse estudo nós possamos ser fortalecidos e possamos ser cada dia mais, ó Deus, vencedores em Ti. Que cada dia mais o nosso novo homem reine, Senhor, no nosso corpo, e que nós possamos, ó Deus, ser menos carnal e mais espiritual. É o que nós te pedimos. E desde já, pedindo direcionamento para esse estudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele é bem controverso. Nós podemos observar que até o versículo 13 do capítulo 7, Paulo, ele usa os verbos sempre no passado, não é? Outrora sem lei eu vivia, o mandamento me tornou para a morte, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então, Paulo, ele vai sempre, usar o verbo no passado. Mas quando ele chega aqui no versículo 14, a gente vê que há uma mudança no tempo. Paulo para de falar do passado, daquilo que aconteceu, do que ele estava narrando como acontecido, e Paulo passa para o presente. Então a gente vai ver Paulo aqui falando: todavia eu sou carnal, vendido à escravidão. Vendido ainda está aqui, porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo vai estar assim: mas se eu o faço o que não quero. Então a gente vê que Paulo, ele vai fazer essa mudança de tempo verbal. Ele deixa de falar do passado e Paulo passa a falar do presente, ou seja, daquilo que está acontecendo com ele ali
naquele momento ele está sentindo na carne aquilo que ele está falando, aquilo que ele está narrando para os irmãos de Roma. Não é uma experiência passada, é uma experiência atual. A outra coisa que a gente vai observar é que Paulo, ele deixa de usar um tom impessoal e ele passa a usar um tom pessoal. Então ele vai passar a usar aqui sempre a primeira pessoa. O querer o bem está em mim, não é? Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Então a gente vê que a outra mudança drástica que acontece no capítulo é que Paulo passa de falar de forma impessoal para falar de forma pessoal. Esse texto aqui de 14 a 25, muitas pessoas, muitos estudiosos sérios, eles costumam alegar que esse texto não é uma experiência de Paulo. Paulo, o apóstolo, Paulo vai falar que ele é uma pessoa limitada pela carne, vendida como escrava ao pecado. Paulo praticamente está confessando que peca com regularidade, por compulsão até, porque o querer o bem, né, está em mim, mas não o efetuá-lo. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, como é que Paulo, o grande apóstolo Paulo, pode confessar que ele comete pecado deliberadamente, assim, dessa forma? Não é quase que Paulo está falando que comete pecados com regularidade e até mesmo por compulsão. Eu não pratico o que quero e sim o que odeio. O querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Então, ao longo do tempo, muitas pessoas concluíram que Paulo está falando para os judeus. Paulo está falando da sua experiência antes de se converter. Paulo, tem lá, se o irmão pegar uma Bíblia de estudo, vai ver lá várias versões em que as pessoas dizem que Paulo estaria se referindo. No nosso estudo, eu particularmente, eu vou pela linha dos que pensam, dos que defendem que Paulo está falando dele mesmo e do tempo em que ele estava vivendo ali, do presente dele. E por que algumas pessoas defendem e por que eu defendo essa linha de pensamento? Nós voltamos lá. Primeiro, porque há uma mudança no tempo verbal. Então, a gente vê que os verbos de 7 a 13 estão no passado, mas os versículos de 14 em diante estão no presente. Então, uma leitura natural nos diria que Paulo fala do seu próprio agora, como eu disse logo na introdução. A mudança de situação também. Os versículos de 7 a 13 falam sobre o pecado matando. E ele está morto, mas a partir do versículo 14, Paulo fala de uma luta que está em andamento contra o pecado, em que ele se debate, mas ele não se entrega. Então, Paulo está falando que ele está ali guerreando contra a carne, contra o pecado, e essa luta ela é constante dentro dele. Outro ponto que nos mostra e que podemos defender que era o próprio Paulo falando de si mesmo, porque, irmãos, ele vai dizer lá no versículo 22, porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quem é o homem carnal que tem prazer na lei de Deus? Só tem prazer na lei de Deus aquela pessoa que foi salva por Jesus Cristo, aquela pessoa que foi alcançada, aquela pessoa que foi justificada pelo sangue de Cristo na cruz. Essa pessoa tem prazer na lei de Deus. O homem ímpio, pecador, que não conhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele não vai dizer: eu tenho prazer na lei de Deus, porque algumas pessoas defendem que esse texto aqui Paulo estaria retratando um ímpio falando. Mas como que um ímpio vai dizer que tem prazer na lei do Senhor? Ele não tem nem consciência do que
o que ele está fazendo de fato é pecado, apesar de ter a consciência, não é, moral que Deus deu a cada um de nós. A gente vê lá nos versículos iniciais de Romanos que o homem ímpio, o que ele faz? Ele, além de ter prazer no pecado, ele ainda aprova as pessoas que cometem pecado. Então, ele não diria que tem prazer em se deleitar na lei de Deus. Embora o pecado continue a operar dentro dele, os descrentes não conseguem se deleitar na lei de Deus. No fundo do coração, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar, tá? Esse versículo está no capítulo 8, versículo 7. Vamos repetir. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O outro ponto, irmãos, então esse versículo, por exemplo, nega categoricamente que qualquer descrente possa se deleitar na lei de Deus. A outra questão é que Paulo vai dizer: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Irmãos, qual é o descrente? Qual é a pessoa que não tem Cristo como seu Salvador, que se reconhece pecador? Até o crente imaturo não tem a capacidade de se reconhecer pecador. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu consigo enxergar o meu pecado. A Bíblia é clara quando diz que nós estamos nas trevas. Quando eu estou nas trevas, eu não consigo enxergar. Se a gente apaga a luz da nossa casa à noite, quando falta luz, alguma coisa, você não consegue enxergar nada. Quando nós estamos de frente para um espelho e a luz não está boa ou a nossa visão não está lá das melhores, a gente não consegue enxergar nenhuma imperfeição, se a roupa está amassada, se a maquiagem ficou borrada, mas quando a gente chega na claridade, todos os defeitos vêm em evidência. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais em evidência nós conseguimos nos enxergar. Com mais evidência, nós enxergamos os nossos pecados. Com mais evidência, nós enxergamos as nossas falhas. Por isso, Paulo está falando aqui que porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Isso é o apóstolo Paulo falando. E aí isso chama a atenção para nós que estamos dentro da igreja, com esse aspecto de muitas das vezes nos acharmos super santos ou muito superior às outras pessoas, as pessoas que estão no mundo, né? Paulo está falando aqui dessa guerra dele. Paulo está falando de como ele reconhece que dentro dele não habita bem algum. Os crentes imaturos tendem a se sentir até confiantes em excesso, sem perceber a profundidade da corrupção que habita dentro deles. Então, essas são as evidências, irmãos, contidas no texto, que apontam para o fato de Paulo falar dele no presente. Paulo está falando dele. Dele antes dele se converter, enquanto ele ainda era fariseu, não. Paulo está falando dele agora, dele como apóstolo, dele ali escrevendo a carta aos romanos e se analisando e se abrindo com aqueles irmãos. Outra coisa que nós precisamos observar é que então, Paulo, ele está falando da sua experiência de viver como seguidor de Jesus e o que Paulo nos ensina. A intenção de Paulo fica mais clara quando nós entendemos as leis, porque Paulo ele vai falar sobre lei aqui. E, na verdade, Paulo usa a lei em três aspectos diferenciados nesse texto. E isso é muito importante que nós busquemos dentro do texto entender para que possamos analisar e ver a diferença dos aspectos em que Paulo está usando a palavra lei e poder então fazer a aplicação correta do texto. Se nós olharmos a palavra lei da mesma forma dentro do texto,
pode ocorrer engano e pode ocorrer heresia de nossa parte. Então, são 3 formas distintas que Paulo vai tratar a lei nos versículos. Primeiro, nos versículos 14, olha, Paulo vai falar aqui no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. No versículo 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. No versículo 22, Paulo vai falar, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. E o versículo 25, Paulo vai falar, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei. Que lei é essa que Paulo está falando? Aqui, Paulo está se referindo à lei de Deus. Então, eu sugeriria a você que você marca aí os versículos 14, 16, 22 e 25 e você escreve aí do lado, lei de Deus. Essa lei que Paulo está falando nos versículos 14, 16, 22 e 25 se refere à lei de Deus. Mas vamos ler, por exemplo, o versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Aqui Paulo usa a palavra lei para detonar um princípio. Eu descubro esta lei em mim, ou seja, eu descubro que esse é um princípio geral. Quanto mais eu tento fazer o bem, mais o mal vem a mim. E Paulo está falando disso como se fosse o quê? Um princípio, essa lei, essa coisa que está dentro de mim. Então, quanto mais eu tento fazer o bem, mais a lei, não é, que do mal, a lei de que o mal reside em mim, não é, me faz fazer ao contrário. E no versículo 23 e 25, Paulo vai usar a lei em outro sentido. Versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E no versículo 25 ele diz, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então aqui nos versículos 23 e 25, Paulo usa a palavra lei com o sentido de uma força ou um poder. Vejamos novamente agora o versículo 23, consciente de que Paulo está falando de lei como uma força ou poder. Mas vejo nos meus membros outra lei. Ou seja, eu vejo nos meus membros uma força, um poder que guerreando contra a lei da minha mente, contra o poder da minha mente, me faz prisioneiro do poder do pecado. Né? Se nós pudéssemos fazer essa mudança aqui na palavra, estamos fazendo apenas para um melhor entendimento dos irmãos, né? Não estamos realmente mudando aqui, mas você dessa forma consegue entender aqui a palavra lei como sendo uma força. Então, primeiro, a lei quer dizer lei de Deus, mas Paulo também usa a palavra lei para detonar um princípio e Paulo também usa a palavra lei para mostrar com o sentido de força ou poder. Agora, vamos, irmãos, analisar aqui os conflitos. Paulo, ele vai trabalhar diversos conflitos dentro desse texto aqui de 14 até o versículo 25. Agora que nós nos identificamos com a lei de Deus, o cristão agora consegue enxergar a lei de Deus como espiritual e é capaz de desejar guardar essa lei e ele pode concordar que a lei é boa. Então, olha, nós já identificamos, vamos lá. Versículo 14, a lei de Deus, que a lei é espiritual. Lá no versículo 15, versículo 18, ele vai dizer, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que eu detesto. No versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem, ou seja, querer cumprir a lei está em mim, porém não o efetuá-lo. Então a gente vê aqui que Paulo está dizendo que a lei é boa, que a lei é de Deus.
A lei, ela é espiritual. Ele tem o desejo de guardar a lei. E aí no versículo 16, Paulo vai falar novamente que a lei é boa. A gente vê aqui: o que eu faço não quero. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Novamente Paulo fala: nada disso era possível, irmãos, de nós identificarmos antes de nos convertermos. Antes de nos convertermos, nós não podíamos entender que a lei era espiritual. Nós não podíamos entender que havia uma necessidade de guardarmos a lei dentro do nosso coração. E nós também não conseguimos entender que a lei era boa. Quantas pessoas que não são crentes nos perguntam e nos indagam com relação a essas questões. Ah, mas você não pode nada. Ah, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Irmãos, nós somos mais livres do que eles. Eu sou mais livre do que uma pessoa que é viciada nas drogas. Ah, você não pode fumar um baseado, você não pode tomar uma picadinha, não pode tomar determinados comprimidinhos. Não, não é que eu não possa, eu não tenho necessidade. Eu não tenho necessidade de puxar um baseado para ser feliz. Aí é que está a diferença do cristão para aquele que não é cristão. Muitas das vezes o mundo nos cobra, assim como Satanás cobrou a Eva no jardim. Ah, quer dizer que você não pode comer de nada do que tem aqui no jardim? Não, Eva podia comer de tudo. Eva podia comer inclusive da árvore da vida, e aí ela teria a vida eterna. Mas ela foi ali no ouvido, ouvindo o que a serpente estava falando, e o que a Eva faz? Come a árvore que Deus havia dito: dessa você não come, Eva, porque não é que você não come porque ela é uma árvore muito especial e só as pessoas especiais é que eu vou deixar comer. Não é que você não vai comer essa árvore, fruto aqui, porque é meu desejo que você não coma, pronto, e acabou. Não, Deus disse para Adão e Eva: não comam, porque o dia em que vocês comerem, vocês entenderão o bem e o mal. Vocês conhecerão o bem e o mal e vocês morrerão. Mas entre as árvores do jardim estava a árvore da vida. A árvore cujo fruto, se Eva tivesse comido e oferecido a Adão, eles viveriam eternamente. Mas Eva optou pela árvore do bem e do mal, a árvore que poderia levá-los à morte, e levou não só a ele, mas toda a humanidade para a morte. Então, cuidado com as escolhas e aprenda a debater, aprenda a combater quando o inimigo chegar com as suas artimanhas, falando coisas no seu ouvido. Aprenda a combater. Ah, então por que você não fuma? Ah, eu não fumo porque é proibido fumar. Primeiro que na Bíblia não está dizendo que é proibido fumar. Se alguém achar esse versículo aqui na Bíblia, me mostra, porque eu não conheço. A Bíblia diz que o vício é pecado. A Bíblia diz que nós não devemos viver de forma com vício, ter vícios em nossa vida. Agora, do momento que eu fumo, do momento que eu bebo, do momento que aquilo se torna um vício para mim, aquilo estraga o meu corpo. Eu sei que o meu corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Agora, cuidado, né? Porque eu estou indo aí na onda da bebida, na onda do fumo, mas também se você bebe muita Coca-Cola, né? Se você é viciado na Coca-Cola, se você é viciado no Burger King, se você é viciado no McDonald's, a gente tem que tomar cuidado também com essas coisas que detonam o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e a gula também é pecado. Agora, quando eu sou confrontado, então vamos pegar leve, né? Vamos ali na gula, vamos largar lá a bebida e o fumo. Vamos pegar aqui na gula. Você não pode comer essas coisas? Não, eu posso. Agora, tudo, irmãos, depende o quê? Da moderação. Onde é que está o erro? Está na moderação. E eu preciso aprender a responder à luz da Bíblia. Não, eu não vou fumar porque eu não preciso disso. Eu não preciso de um cheiro, de uma erva, de uma coisa para me fazer ser feliz. Porque Cristo me salvou. A minha alegria está no Senhor.
E não responder, não, eu não faço isso porque a igreja não permite, eu não faço aquilo porque a igreja não permite. Não é essa a forma que devemos responder quando estivermos sendo indagados a respeito da nossa fé. Nós precisamos ter conteúdo para responder quando estivermos sendo questionados. Voltando aqui para o estudo, então, agora nós vamos ver os conflitos, não é, que eles vão acontecendo. Primeiro conflito está registrado no versículo 14, quando Paulo fala que a lei ela é espiritual, todavia eu sou carnal. Paulo reconhece que a lei ela é espiritual, a lei vem de Deus, mas eu sou um homem carnal. Eu sou um homem que desde o pecado de Adão e Eva, o que acontece? Eu sou um pecador. A Bíblia é clara quando ela diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a minha essência, ela é pecaminosa, ela é carnal. Eu sou uma nova criatura, mas o velho homem está aqui dentro de mim. E do momento que eu dou espaço, ele cresce. Ai, como ele cresce? Ele cresce quer ocupar todos os espaços. Então nós precisamos entender que esse conflito, ele é um conflito constante em nossa vida, entre a lei que é espiritual, mas nós somos carnais. O versículo 15, ele vai falar: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Não parece aqui que Paulo está sofrendo de uma esquizofrenia, de uma doença mental? Porque ele é paradoxal em todos os pontos. E aí ele vai dizer, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Quer dizer, é um conflito. Eu quero uma coisa, mas quando eu vejo, eu estou praticando outra. Aí a gente fala assim, a carne é fraca. Não é? Não é aquela a nossa velha desculpa? Irmãos, essa é uma constante na vida do crente. Quando nós somos salvos e libertos pelo sangue de Cristo na cruz, nós vamos ser tentados e provados a todo instante. Por que nós somos tentados e provados? Porque a lei, aquilo que nós devemos seguir, é espiritual. É aquilo que nós falamos, eu não cumpro a lei para poder ser salvo. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E aí quando eu digo para ele, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor, o que eu posso, né? Como o salmista vai dizer, que te darei eu, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor me tens feito. Aí Jesus então diz, vai lá e obedeça a minha lei, cumpra a minha lei, ame o seu próximo como a si mesmo, né? Me ame em primeiro lugar, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então ele me bota de novo na lei. E aí eu entro nesse conflito. Por quê? Porque a lei é espiritual. A lei vem de Deus. Paulo disse que a lei é santa, que o mandamento é justo e ele é bom. A lei é santa, justa e boa. Agora eu sou carnal, vendido aos meus próprios pecados. Ao ponto de Paulo chegar lá no versículo 24 e ele dizer, desventurado o homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O outro conflito que Paulo vai falar né, ainda dentro desse versículo 15, nós sabemos aquilo que é certo, mas nós damos preferência em fazer aquilo que é errado. Os versículos 16 e 17, Paulo vai falar sobre o conflito entre a liberdade e a escravidão. Então Paulo diz aqui, ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Não é? Se eu não quero fazer determinada coisa, é porque eu sei que aquilo que eu não quero fazer não é bom para mim. Então eu não quero fazer aquilo. Se eu tenho essa consciência de que aquilo não é bom para mim e eu não quero fazer aquilo, é porque eu tenho consciência de quê? De que a lei é boa. De que aquilo realmente não é um caminho bom para que eu possa seguir. Agora, ele continua, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Porque eu sei que a lei é boa e eu não quero, se eu consinto em não fazer aquilo, porque eu sei que aquilo, que a lei é boa, né? Se
Se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Mas aí quem fez aquilo já não fui eu, mas o pecado que existe em mim. Né? É uma coisa realmente assim bem esquizofrênica. Agora, qual de nós cristãos? Real, irmão, na real, que não passa por isso aqui? Se você não está passando por isso aqui, ou é porque você já está entregue lá na lama e não está mais sentindo nenhuma diferença, ou você está num estado aí de santidade que, sinto muito em te dizer, é enganoso. Não tem ponto bom, porque ou nós vivemos isso aqui, irmãos, constantemente na nossa vida, ou tem alguma coisa errada conosco. Porque essa é a luta do crente, a luta é entre o velho homem e o novo homem. A luta é entre a lei, que é espiritual, e eu, que sou carnal. Então, Paulo aqui, nesses versículos 16 e 17, ele mostra que o conflito entre a liberdade e a escravidão. A lei é boa, santa, agradável, ela me ensina, né? Mas existe dentro de mim algo que me impulsiona para fazer aquilo que eu realmente não quero. Os versículos 18 a 20 vai falar sobre o conflito entre os dois homens, entre o velho homem que habita dentro de mim e o novo homem, a nova criatura que eu me tornei. Então ele vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Quer dizer, eu quero fazer uma coisa, mas eu não consigo fazer aquela coisa que eu quero. Eu quero me afastar de algo que me faz mal, mas eu não consigo me afastar daquele algo que me faz mal. Quando eu vejo, eu estou caindo naquela armadilha, eu caio naquela cilada do inimigo. E ele vai continuar aqui: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Nenhum crente, irmãos, peca por prazer. Um crente verdadeiro, ele não peca por prazer. Um crente verdadeiro, ele não vai ficar numa situação de pecado tranquilo, sem se arrepender, sem sentir nojo daquilo que ele acabou de fazer. Não tem. Se ele é crente, ele não vai, ele não pode estar, ele não vai ficar nunca acomodado naquela situação. E aí também é uma luta e uma briga assim ferrenha. Por quê? Porque fazendo aquilo eu me sinto infeliz, dando vazão ao meu prazer, dando vazão àquilo que eu desejo naquele momento. Eu me sinto bem, mas dentro de mim, o conhecimento da lei que eu tenho, a nova criatura que eu me tornei, está ali batalhando contra aquelas coisas erradas que eu estou fazendo, e eu também não me sinto feliz porque eu não cumpri a lei, eu não fiz aquilo que agrada a Deus. Eu fiz aquilo que me agrada, mas o que me agrada me desagrada porque eu desagradei a Deus, e para agradar a Deus eu estou me desagradando. É conflitante, paradoxal, esquizofrênico, mas real na vida de todos nós. Nós temos plena consciência da contradição, dessa briga que existe dentro de nós. O outro conflito que Paulo vai falar a partir aqui do versículo 21 é da escravidão do pecado. Paulo vai tratar a escravidão do pecado como uma entidade, né? É uma guerra interior. Olha o que ele vai dizer. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Você duvida disso, irmãos?
todos os nossos membros são usados por Satanás para que nós possamos realmente satisfazer a nossa carne e ir contra a lei de Deus. É uma guerra civil que existe dentro de cada um de nós. Por que guerra civil? Guerra civil é uma guerra em que o próprio país está dividido. Então eu estou dividida, dentro de mim existe uma guerra entre o que é espiritual, a lei que é espiritual e aquilo que é carnal, eu que sou carnal. Então há um conflito interior constante. E aí vai ganhar quem, irmãos? Quem você estiver alimentando. Você está alimentando o quê? Você está alimentando a sua carne ou você está alimentando ao seu ser espiritual? Você está passando mais tempo, por exemplo, assistindo vídeos no YouTube, jogando, assistindo filmes inconvenientes, trocando piadinhas, não inconvenientes, ou você está passando mais tempo estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, orando? Qual é a primeira coisa que você faz de manhã quando você acorda? É pegar o seu celular para ver as mídias sociais ou até mesmo pegar o seu celular, mas para ler a Bíblia? Qual é a sua primeira ação? Qual é o seu primeiro pensamento? É orar agradecendo a Deus pela noite que você passou e pedindo a Ele que te dirija durante esse dia? Ou já é em estar trocando figurinhas ou vendo coisas? Qual é o seu primeiro pensamento? Quais são as primeiras coisas que você faz? Ao que você se dedica mais? Nós temos uma guerra interior. Estamos aqui tomando consciência da esquizofrenia em que vivemos. Essa guerra entre o querer o bem, fazer o bem e a vontade de fazer o mal. E eu sei que para vencer essa batalha e sair mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu preciso alimentar o meu ser espiritual e não alimentar o meu ser carnal. Se eu alimento o carnal, eu estou ali definhando o espiritual e dando substância ao carnal. Precisamos ter essa consciência dessa guerra civil, essa guerra interior. O homem interior, ele tem prazer na lei do Senhor. No tocante, não é? Ao homem interior, ele tem prazer na lei do Senhor. E eu até anotei aqui também uma estatística dentro disso. Quando a gente fala aqui no versículo 23 que eu vejo que eu vejo nos meus membros outra lei, porque os meus olhos são levados à corrupção da carne, a minha mão. Como é que se deu o pecado de Eva? Primeiro Eva parou e olhou para o fruto. Entre todas as árvores, entre tudo que tinha por ali, Eva parou para olhar para o fruto que era proibido. Então, geralmente, o nosso erro, o nosso pecado, ele começa no olhar. Quando eu olho, eu admiro, fico parado ali, fico pensando, desejando, depois eu toco, até que eu pego e como aquele fruto. 23%, 30% dos homens dentro da nossa sociedade, irmãos, são viciados em pornografia. 30%. E 18% das mulheres também são viciadas em pornografia. Ou seja, os meus membros, os meus olhos, ele está ali ligado. E eu vou buscando coisas para alimentar essa minha doença espiritual. Dentro da nossa sociedade, irmãos, as crianças, elas estão mais expostas a sexo, nudez e pornografia do que a minha geração até os 40 anos. Ou seja, até 40 anos, eu tinha sido exposta a um menor número de pornografia. Começa que, há uns 20 anos atrás, irmãos, a gente não tinha internet como a gente tem hoje. Então, você não tinha acesso, por exemplo, a vídeos pornográficos. Hoje em dia, você tinha que alugar um filme pornográfico numa locadora. O que era uma coisa que
encabulava a maioria das pessoas, porque era uma sessão à parte. Então, todo mundo que estivesse na locadora, quando você se dirigisse àquele ponto ali, sabia que você estava indo para os filmes pornográficos. As revistas de nudez, Playboy e outras, elas vinham também com uma tarja. E também era constrangedor para uma pessoa chegar ali e comprar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, dentro de casa, ou onde a pessoa estiver, no trabalho, ele pega o celular, entra ali no site e não precisa nem ser site pago. E ele tem acesso ali a toda a pornografia, a todo tipo de sexo, tudo escrachado ali, bem na cara dele. E as nossas crianças também têm acesso a isso. Se você dá um aparelho de mídia na mão de uma criança, você não sabe até onde ela pode chegar. Você não sabe quem é que vai estar ali falando com aquela criança. E por último, nós vamos ver aqui o versículo 24, Paulo falando: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí no versículo 25, Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, é uma exultação, não é? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí, a partir da aula que vem, nós vamos ver Paulo entrando aqui com a ação do Espírito para o nosso crescimento espiritual, porque logo no primeiro versículo do capítulo 8, Paulo já entra: agora, pois... Então veja a continuidade, não é? A gente sempre fala que a carta ela não foi escrita com capítulos, com versículos. Então veja como os romanos leram a carta, não é? Que a partir desse versículo 24, Paulo ali desabafando, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Apesar desse conflito, não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é que não existe condenação para você, para o que você fez antes ou para o seu agora, mas se aí no futuro você fizer, você pode ser condenada. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. No próximo sábado nós estaremos então estudando aí a partir do capítulo 8 e eu convido você a estar lendo esse texto, analisando, para que quando nós estivermos aqui estudando o texto, você já tenha uma boa noção daquilo que o texto fala. Medite nesse texto também aí de 14 a 25. Peça a Deus que abra o seu coração para que você realmente possa entender. Esse texto, irmãos, de 14 a 25, ele fala muito a respeito da legalidade. A religião ela é legalista, mas o evangelho, ele é um evangelho da graça. É por isso que nós defendemos que esse texto ele se refere a Paulo, o apóstolo, naquele momento em que ele estava escrevendo a igreja em Roma. Porque o evangelho é da graça, e porque o evangelho é da graça, eu posso mostrar toda a esquizofrenia que existe dentro de mim, toda a luta, porque essa luta não é só minha. E quando nós falamos da nossa luta espiritual, quando nós compartilhamos as nossas dificuldades, as nossas vitórias, irmãos, nós conseguimos ajudar os outros irmãos. Às vezes vemos situações dentro das igrejas de tamanha religiosidade, tamanho legalismo, em que a pessoa ela se sente assim: gente, eu comigo mesmo sou tão terrível, sou tão pecadora, eu nunca vou chegar ao ponto desses irmãos aí. Nunca vou poder alcançar. E, no entanto, nós estamos aqui passando por tudo isso que aquela pessoa está passando, mas não somos sinceros o suficiente para exclamar como Paulo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos dirigindo em nossa vida cada dia mais. E que esse estudo
venha ser de grande bênção para a sua vida. Amém?